O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. A partir de agora, a equipe do jornalismo CVJ vai contar para você o que rolou na Câmara entre os dias 4 e 8 de julho de 2022. Hoje nós vamos detalhar a aprovação da reforma administrativa do governo de Adriano Silva, do Novo. Você vai entender quais serão as mudanças nas secretarias e os cargos que vão ser criados. Eu sou o Carlos Henrique Braga e estão aqui comigo os jornalistas Jefferson dos Santos, Marina Bósio e Sidney Azevedo. Vamos nessa, isso é Tão CVJ. O projeto de lei ordinária 114 de 2022, que promove uma reforma administrativa na Prefeitura, foi aprovado no último dia 6. Sidney Azevedo cobriu a sessão e está aqui comigo. Olá, Sidney, como foi essa votação? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo. E bem, Carlos, falando sobre essa sessão do dia de ontem, né, 6 de julho, foi uma das mais extensas e, talvez por que não dizer, uma das mais acaloradas dessa legislatura. Foram mais de 3 horas de sessão e a maior parte desse período teve como razão exatamente a proposta da reforma administrativa. Acho que apenas para os nossos ouvintes terem como parâmetro, o período regimental comum de uma sessão é de 2 horas, né? Indo geralmente das 5 da tarde às 7 da noite. Porém, ontem ela foi além das 8, quase 8h20, mais ou menos, que foi quando o projeto estava completamente aprovado, por 14 votos a 4. Vale pontuar que essa votação ela foi feita de forma nominal. Ou seja, nesse caso específico, os vereadores eles precisam ir até a tribuna e declarar o seu voto. É diferente, por exemplo, das votações habituais, no qual eles apenas se levantam quando eles estão contra um determinado projeto ou ficam sentados quando estão concordando, né, com aquela proposta. Mas nesse caso eles precisam ir até a tribuna e declarar o seu voto. Esse é um caso bastante específico, porque quando esse tipo de votação é requerida e aprovada, até o presidente também precisa ir lá e declarar o seu voto. Então, acabou, né, que a sessão de ontem teve esse placar de 14 votos favoráveis, 4 contrários. Um vereador estava ausente no momento da votação, então esse projeto acabou aprovado e agora, né, o próximo passo dele é seguir para a Comissão de Legislação para ter a consolidação final, porque ele teve uma pequena alteração na Comissão de Urbanismo, depois a gente vai ouvir a respeito dessa mudança. Uma vez aprovado lá, ele volta para o plenário, para uma segunda votação, e aí sim ele pode ir para a sanção ou veto do prefeito. Provavelmente sanção nesse caso, porque houve muito poucas modificações, acredito que não terá nenhuma objeção da parte dele. Vamos lá, o que tornou essa discussão tão extensa? Foi principalmente a atuação dos vereadores Cláudio Aragão, do MDB, e Sidney Isabel, do União Brasil. A principal queixa deles era que não houve audiência pública sobre esse projeto. Um dia antes da aprovação, houve uma reunião pública que, na avaliação desses vereadores, foi insuficiente para promover a discussão. Então, a gente vai ouvir aqui o vereador Sabel sobre esse ponto e também sobre o que ele considera ser um, entre aspas, atropelamento das condições da discussão. Mas que ridículo! Tinha uma ordinária às 3h30, né? Ninguém comentou nada. Às 16h50, marca uma extraordinária Comissão de Finanças e coloca o projeto e já pede com regime de urgência, porque nós temos que votar, porque nós estamos sangrando muito. Só pode? Ontem tivemos aqui uma reunião, todos que se manifestaram contrários. Vocês ficaram com medo de fazer audiência pública. Quando eu pedi audiência, vocês negaram. Vocês não tiveram culhão. Essas audiências públicas eram para ser feitas lá nos bairros. Lá onde o prefeito está abraçando vocês, vereadores. Vocês estão com medo? Vamos fazer audiência pública, porra! Então, como a gente pode observar, o próprio tom de voz do parlamentar indica o clima que estava na sessão de ontem.
E nesse ambiente, vale frisar que há modificações que são referentes aos gastos, né, que a prefeitura pode ter nos próximos anos. E aí aqui acho que vale a gente detalhar um pouco que o impacto previsto, principalmente do ano que vem em diante, é de 6,6 milhões anuais com as alterações feitas pela reforma. Por que isso? Porque estão sendo criados 39 novos cargos comissionados. Atualmente o número é de 459 cargos comissionados e com a reforma eles passam a ser 498. Em parte, né, esse aumento é explicado, né, pelo reforço, principalmente nas secretarias de educação e de infraestrutura. Sobre esse ponto, é importante que a gente ouça a manifestação do vereador Neto Peters durante a sessão de ontem. Já foi explicado aqui na parte de educação, o secretário veio aqui dizer a necessidade dos cargos para a parte de educação, de todos os desafios, inclusive ontem o vereador Sidney estava aqui, o secretário abordou de novo os desafios para a educação, criar escolas, criar creches, ginásios, diversos desafios. Na parte de infraestrutura, na comissão de urbanismo, o secretário também veio aqui, exemplificou qual é o planejamento. Nas subprefeituras, que tem mais do que 100 mil pessoas, a ideia é colocar 2 gerentes e 5 coordenadores. Então, é aumentar a infraestrutura, a estrutura das subprefeituras para melhor atender os munícipes. Esse é o objetivo. E nas que tem menos do que 100 mil habitantes, naquela regional, 1 gerente e 3 coordenadores. Então, está tudo explícito, né, nessas comissões que a gente apresentou. O desafio é imenso, nós temos que aproveitar essa oportunidade de melhorar a educação, de melhorar a infraestrutura da cidade. Reforço aqui que o prefeito Adriano, a vice-prefeita Regiane não tem compromisso com o erro, então se for avaliados os resultados, se for avaliados que não faz sentido, futuramente eles vão voltar atrás, mas nesse momento os cargos eles são necessários para ter os projetos executivos, as avaliações de estudos, acompanhamentos e fiscalizações das obras, seja na parte de educação, com todos os CIs, com todos os ginásios, as escolas, as manutenções, as ampliações, seja na parte de infraestrutura, que nós, muitos vereadores, queremos obras finais de semana, queremos obras à noite, e na estrutura que nós temos hoje não é possível fazer essa fiscalização. Um outro momento também que acabou levando a uma extensão maior da sessão de ontem é que foi apresentada uma emenda durante a discussão em plenário pelo vereador Cláudio Aragão. E essa emenda dele, basicamente, ela mantinha a estrutura das subprefeituras, que foi outro ponto muito polêmico, né, da sessão de ontem, porque essas estruturas elas vão passar a integrar a Secretaria de Infraestrutura. Basicamente, elas vão deixar de ter o status atual de secretarias e se tornarem unidades de... Eu não me recordo o nome agora. Eu me lembro da sigla, só é UAI, né? Alguém lembra do nome? Eu tenho Unidade de aqui. Atendimento... São unidades avançadas de infraestrutura. Então, as UAI, como bem observou o Carlos, elas passariam a ter um número maior, né, de gerentes, principalmente, e outros cargos abaixo, como coordenadores. E essa alteração na estrutura é um dos motivos desse debate mais acalorado de ontem. O vereador Cláudio Aragão tentou manter a estrutura atual, né, das subprefeituras, e essa emenda ela acabou, no entanto, rejeitada no plenário por meio de uma comissão geral, ela é criada dentro da sessão, é uma situação de exceção, né, em relação ao trâmite normal dos projetos da Câmara, quando acontece de um vereador apresentar um projeto durante a votação de alguma coisa na sessão. Esse projeto acabou rejeitado. A gente vai ouvir aqui a apresentação do parecer do vereador Lucas, que foi indicado pelo vereador Alisson, Lucas Souza, no caso do PDT, que foi o relator dessa emenda e apresentou parecer pela rejeição. Senhor presidente, senhores vereadores, a emenda apresentada revoga os principais itens do projeto de lei que, como aqui já mencionado, está há mais de 45 dias nesta casa, né? Fazendo alusão ao artigo 175 do nosso regimento interno, né? Eu considero, né, essa emenda inócua, né? E nosso parecer é pela rejeição da mesma, por considerar os mais de 45 dias de tramitação nas 3 comissões dessa casa, reunião pública
né, que envolveu a comunidade joinvilense, e o nosso parecer é pela rejeição da emenda. Está lido, senhor presidente. Então, né, vencido esse tópico da emenda, os vereadores, então, continuaram, né, se manifestando. Ao fim e ao cabo, o projeto acabou aprovado. Como eu já tinha mencionado mais cedo, ele ainda tem alguns passos a seguir na tramitação, mas a tendência é que provavelmente segunda-feira ou terça ele acabe sendo aprovado. Tudo bem, Sidney. 3 horas de cobertura, 3 longas horas, né? Vamos entender agora como foi a trajetória da reforma na Câmara. Olá, Marina. Conta pra gente que caminho a reforma fez até chegar nessa votação que o Sidney falou pra gente. Então, Carlos, a proposta da reforma administrativa foi protocolada pela Prefeitura na Câmara de Vereadores no dia 17 de maio deste ano. E aqui na CVJ, ela foi numerada como Projeto de Lei Ordinária 114 de 2022. Ela foi analisada pelas comissões de Legislação, Urbanismo e Finanças. Na Comissão de Legislação, a proposta recebeu um pedido de vistas do vereador Cláudio Aragão, do MDB. Fazendo aqui um parênteses para o nosso ouvinte entender, de acordo com o regimento interno da Câmara de Vereadores, o pedido de vistas adia em 24 horas a votação da proposta. E muitos parlamentares utilizam esse pedido de vistas para ter aí mais tempo para analisar melhor a proposta ou ainda para adiar a votação de projetos polêmicos. De qualquer forma, o parecer favorável da Comissão de Legislação, assinado pelo vereador Alisson Júlio, foi aprovado. E nessa comissão, a reforma administrativa foi aprovada, então, como eu disse, no dia 1º de junho, com voto contrário apenas do vereador Cláudio Aragão. Em seguida, o projeto de lei da reforma administrativa foi para a Comissão de Urbanismo, com a relatoria do vereador Neto Peters, do Novo. Nessa comissão, o projeto recebeu uma emenda no artigo número 18 do texto. Essa emenda substituiu os termos primeiro ou segundo escalão por secretário ou diretor executivo no trecho sobre a obrigatoriedade de contratação de pelo menos uma pessoa negra para integrar a administração direta ou indireta. Então, foi aí uma emenda não muito significativa, né? Não foi uma grande emenda que mudou muitos artigos e tal. Na Comissão de Urbanismo, o projeto também teve um voto contrário, dessa vez do vereador Sidney Sabel, do União Brasil. O vereador Sabel criticou o fato da reforma não criar uma secretaria exclusiva para cuidar das questões de agricultura do município. Sabel criticou ainda o fato de a comissão não ter feito audiência pública sobre a proposta. Mesmo assim, a reforma foi aprovada na Comissão de Urbanismo no dia 27 de junho. E vale aqui a gente explicar, eu acompanhei uma reunião que o Sidney Sabel fez esse pedido. A intenção dele de propor a audiência pública é que, diferente da reunião pública, ela é um pouco mais... tem algumas regras mais específicas. A reunião pública, por exemplo, os vereadores podem aprovar a realização dela hoje e já fazê-la no dia seguinte. A audiência pública não, há necessidade de uma publicação, divulgação, por um período de 15 dias. Claro que adiaria a votação, mas também, conforme o pensamento do Sabel, a população poderia se preparar e se organizar para participar dessa audiência e vir questionar ou se manifestar favorável também à reforma. Sidney? Ainda um tópico a respeito dessa questão da Secretaria de Agricultura, que era uma proposta, né, do Sabel. O vereador Neto Peters, durante a discussão da sessão ocorrida ontem, né, dia 6, explicou que, no entendimento da gestão atual, não faria muito sentido a secretaria estar dentro de uma... que a atual secretaria ela cuida também de outras atribuições muito relacionadas à fiscalização, principalmente de leis municipais, e que a ideia seria transferi-la para dentro de uma secretaria que tem por finalidade uma análise mais econômica do município. Só que o Sabel ele defende a ideia de que seria importante que a agricultura como um todo tivesse a sua própria secretaria, com alguém com um pensamento, digamos assim, mais direcionado estritamente para esse campo. Mas seria apenas uma observação aqui. Legal, Marina? Então, aí como houve uma emenda na Comissão de Urbanismo, como eu já falei, né? Essa emenda teve que ser analisada pela Comissão de Legislação. Porque quando tem uma emenda em outra comissão, a tramitação do projeto, digamos assim, que ele para, a emenda volta para a Comissão de Legislação, o projeto volta para a Comissão de Legislação, mas na verdade é só para análise daquela emenda, e aí depois continua o trâmite. Então, essa emenda da Comissão de Urbanismo teve que ser analisada pela Comissão de Legislação,
E lá na Comissão de Legislação, um novo pedido de vistas foi feito, também pelo vereador Cláudio Aragão. Entretanto, a emenda foi aprovada na última segunda, dia 4 de julho. Após isso, o projeto da reforma administrativa chegou à Comissão de Finanças, que fez uma reunião pública nesta terça-feira, dia 5. E essa reunião pública foi um pedido do Sabel, como o Jefferson já falou, né? O Sabel queria, na verdade, que fosse feita uma audiência pública, que acabou não acontecendo. Mas a Comissão de Finanças fez uma reunião pública. E nesse encontro, os munícipes presentes, os vereadores e os representantes das secretarias municipais, eles tiveram espaço para manifestar as suas opiniões sobre a proposta. A criação de cargos comissionados dominou a discussão dessa reunião pública e mudanças na estrutura das subprefeituras e a transição da agricultura, como já foi falado, que deixa a pasta da agricultura e meio ambiente e vai para a nova Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também foram debatidas. Então, a gente vê que em vários pontos aí do trâmite, essa questão da agricultura no município foi debatida, foi assunto. Então, depois dessa reunião pública, na tarde da última quarta-feira, dia 6, o projeto da reforma foi aprovado na Comissão de Finanças, no dia seguinte ao dia dessa reunião pública. O parecer favorável foi do relator, o vereador William Tonesi, do Patriota. E aí, por fim, depois de todo esse trâmite, a proposta chegou finalmente ao plenário da Câmara de Vereadores, como o Sidney já contou tudo pra gente. Idas e vindas da reforma, até que foi rápido, né? A gente teve projetos mais demorados, outros menos demorados, né? Se comparar, por exemplo, com um plano diretor ou com a própria lote também, né, Sidney? Pois é, esses aí são os nossos pesadelos diários. A reforma da Previdência também, né, levou um pouco mais tempo que a reforma administrativa. Pois é, a reforma administrativa faz mudanças importantes nas secretarias municipais. Eu vou chamar o Jefferson aqui de novo para falar o que muda na administração nesse sentido, Jefferson. Bem, o Sidney e a Marina já destacaram aqui algumas mudanças, né? Mas eu vou repassar aqui, até vou repetir alguns tópicos, já que eles comentaram, das principais mudanças propostas pela reforma no âmbito das secretarias. E na tentativa de melhorar a compreensão para quem está nos ouvindo, eu enumerei aqui as mudanças, então vamos lá, são 6. Mudança 1, Secretaria de Meio Ambiente. Ela deixa de ser encarregada do desenvolvimento da agricultura, como é atualmente, e a nova Secretaria de Meio Ambiente ela terá nas suas atribuições a proteção ambiental, o cuidado pelas áreas de lazer, arborização, licenciamento ambiental e a fiscalização de obras e posturas, entre outras funções. A atribuição de cuidado com a agricultura do município passa, então, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que é a mudança 2. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação deve ser criada, a partir da reforma agora, com a finalidade de dinamizar a economia de Joinville. Essa secretaria vai concentrar o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, né, o CEPAT, que antes, por enquanto, está na Secretaria de Assistência Social, o Espaço do Empreendedor e a Unidade de Desenvolvimento Rural. Mudança 3. A Secretaria de Planejamento Urbano ela será transformada em Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano. Com a mudança proposta, o órgão seria dedicado estritamente ao planejamento urbano, mas com uma missão ampliada, que é pensar os meios de integração de Joinville com os demais municípios da região, já que agora Joinville é uma região metropolitana. A criação da região metropolitana de Joinville foi aprovada pela Assembleia Legislativa no final do ano passado. Mudança 4. Subprefeituras. Elas deixam de existir no modelo atual, perdendo o status de secretarias, e se tornam as unidades avançadas de infraestrutura e ficam vinculadas à Secretaria de Infraestrutura. Mudança 5, gestão documental, que é a responsabilidade pela guarda dos documentos municipais, sai da Secretaria de Comunicação e passa para a Secretaria de Administração e Planejamento. E, por fim, a mudança 6, a Controladoria Geral do município, que tem como uma das atividades a auditoria governamental da Prefeitura. Ela deixa de ser um órgão da Secretaria de Governo e é promovida a um status de Secretaria Municipal. Ufa, acho que a gente deu conta de explicar para as pessoas, então, essa reforma complexa, né? O que vocês acham? Acredito que está um pouco mais claro agora. Vamos bem-sucedidos, tenho certeza. Gente, muito obrigado pela participação de vocês essa semana. Sidney. Bem, desejo então aí um bom final de semana, quem ouvir no final de semana, quem não ouvir no final de semana, então, de qualquer forma,
Que tenham aí um bom momento com suas famílias e por aí vai. Marina. Obrigada, ouvintes. Obrigado, Carlos, o pessoal que tá aqui. E semana que vem tem mais. Jefferson. Valeu a todos. Semana que vem quero estar aqui de novo. Vamos lá. Chegamos ao final deste episódio. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe. E edição de Pedro Gonçalves Neto. A chefia de jornalismo é de Felipe Faria, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procure Câmara Joinville. Um abraço para você que chegou até aqui e até a semana que vem.